uma fala. Eu vou pedir para compor a mesa, para a gente iniciar mais formalmente. Presença do nosso magnífico reitor, professor Marcelo Andrade. Presença também do nosso pró-reitor de pesquisa, professor André Baldoni. Nosso convidado especialíssimo para essa fala agora da noite, professor Cláudio Campolino. Então, gente, boa noite a todos e todas novamente. Vou agradecer mais uma vez a presença de todos e todas. Já fiz uma fala introdutória de manhã, de tarde, fico com um pouco de preguiça de repetir. Mas, basicamente, isso aqui é parte da semana inaugural do programa de pós-graduação Desenvolvimento, Planejamento e Território, o PGDPLAT, programa de mestrado, que é sediado no Departamento de Economia. Então, imagino que a maioria dos alunos aqui são os alunos da graduação da Noite de Economia, embora, estou vendo ali, tem o pessoal do mestrado, do PGDPLAT, imagino que alguns de outros programas e também de outras graduações. Agora tudo ficou mais claro. Bom, nosso programa, para quem está na graduação, que eu acho que a maior parte do público aqui, é um programa que tem entradas anuais, então se você tem interesse em fazer mestrado, fique atento, o edital costuma sair no final do ano com a entrada em março. A gente tem uma turma com formação diversificada, então a gente até conversou um pouco sobre isso mais cedo. Então temos economistas, temos nessa turma agora, por exemplo, geógrafos, temos engenheiros, arquitetas, administradores, já tivemos contadores, já tivemos psicólogos na composição das turmas, nutricionista. Então, parte da proposta é justamente essa. Embora, formalmente, o programa seja classificado na área de planejamento urbano e regional e demografia na CAPES. Esse evento é importante por vários motivos, alguns deles acho que vale a pena ressaltar um pouco. Em algum sentido, um momento de reconstrução, um momento de renascimento da crise, ou das crises diversas que nós tivemos, a crise da coisa, da pandemia, então foi uma crise sanitária que nos tirou a oportunidade de ter eventos presenciais, mas também a crise do coiso, que é a crise da falta de verbas e do ambiente de ataques à universidade que a gente viu nos últimos anos. Tudo isso impactou muito. Então, por exemplo, eu desconfio que muitos dos que são alunos da graduação agora não viram eventos desse tipo acontecendo. Em parte por causa da pandemia, obviamente, mas em parte também pela dificuldade de recursos e de capacidade institucional de fazer certos tipos de eventos. Então, agradeço muito ao apoio da reitoria e da pró-reitoria, que viabilizou, em termos de orçamento mesmo, a vinda dos professores e tudo mais. Nesse sentido, reforçar mais uma vez que o programa tem um papel importante na área de ciências sociais aplicadas da universidade, que é uma área que na pós-graduação do Brasil inteiro ainda é muito desprivilegiada, para usar uma palavra estranha, ou seja, ainda a ciência brasileira é muito calcada na tradição das ciências naturais e ciências exatas, então é essencial, do ponto de vista da educação no Brasil, da pesquisa e da ciência, essa presença também na pós-graduação dos programas da área de ciências sociais aplicadas. Bom, eu vou passar a palavra para vocês fazerem uma rodada e depois eu volto para fazer a apresentação formal do professor Campolino. Obrigado.
professor Renan, professor Marcelo, professor Campolina, aqui da mesa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É um momento muito importante, professor Renan, professor Luiz Eduardo, a gente estava conversando ali, né, professor Glauco, a importância desse momento, né, de discutir, de refletir, de pensar em ações para o crescimento e fortalecimento do programa de pós-graduação. Então, eu gostaria de cumprimentar, né, alguns colegas da mesa, cumprimentar os colegas docentes, os discentes da graduação e da pós-graduação, né, especialmente do PG Deplat, que vão participar dessa semana inaugural que começou já. A gente tivemos atividades hoje à tarde, né, do nosso querido PG Deplat, né, que a gente tem um carinho especial pelo programa. Gostaria de cumprimentar de uma forma especial os protagonistas, né, desse evento, desse programa, que é uma aula inaugural. Então, os alunos que estão chegando agora, gostaria de agradecer a presença, né, agradecer a escolha pelo PG Deplat, agradecer a escolha, né, por escolherem o UFSJ. Já conheci alguns ali, vieram do UFMG, Juiz de Fora, outros egressos nossos da graduação. Carolina Larissa de Castro, está aí? Não? Selimara, Felipe, Gabriela, João Vitor. Então, são os que estão chegando no programa. Então, sejam muito bem-vindos, Larissa, Laís Costa, Lucas e Renata. Então, sejam muito bem-vindos. Aqui vocês vão ter todo o apoio, né, do programa, da instituição, para vocês terem uma formação técnica, humanística, né, qualificada, e espero que vocês sejam muito felizes. Tá bom? Além dessa formação, dessa bagagem técnica, a gente espera que vocês tenham uma bagagem humanística e sejam felizes aqui na nossa UFSJ. Gostaria de refletir que esse momento, ele é um momento não só acadêmico, não é um momento, além de ter uma troca de experiência entre os professores, a formação de rede de colaboração entre os estudantes, conversar sobre os diferentes projetos. Então, ele traz uma série de benefícios que culmina no fortalecimento do PG Deplat, né, que é um objetivo, né, central e importante que a gente tem que trabalhar, né, para o fortalecimento, né, do programa de pós-graduação. Gostaria de cumprimentar a professora Patrícia, a professora Simone, que foram colegas que trabalharam ainda no PG Deplat antes do professor Luiz Eduardo e do Renan, que fizeram um trabalho fantástico, e eles continuam fazendo um trabalho extraordinário para o crescimento do programa. Então, e foi muito bom, né, o tempo que trabalhamos juntos, né, no crescimento do programa. Então, parabéns pelo trabalho de todos vocês, e continua fazendo um bom trabalho, né, os colegas. Gostaria de falar um pouquinho sobre o programa em si, né, o PG Deplat. É um programa jovem, bem jovem, com um potencial extraordinário de crescimento. A gente precisa reforçar isso. É um programa que nasceu no dia 11 de março de 2019, e ele está fazendo 4 anos, 54 dias hoje. Então, é um programa novo, né? Para um programa crescer e se fortalecer, ele precisa de tempo, ele precisa de muita dedicação. Então, é importante registrar que é um dos programas mais jovens da nossa instituição. Mas nós temos o orgulho de dizer que nós já temos 15 egressos, né, do PG Deplat. Então, nós tivemos 2 defesas esse ano, em 2023, 4 no ano passado e 9 em 2021. Então, a gente já tem uma história bonita para contar do PG Deplat. Então, é importante registrar isso. E o PG Deplat está inserido no contexto de 46 programas de pós-graduação, né, da área de avaliação da CAPES, da PLURG, que estão espalhados pelo Brasil, sendo 4 estão em Minas Gerais, 2 na UFMG, 1 na UENG e 1 aqui na UFSJ. Então, são esses programas da área, né, no país. Tem uma característica muito importante, que é muito bem vista pela CAPES, que é a diversificação da origem dos docentes. Temos docentes formados na USP, UFMG, UNB, Federal Rural do Rio de Janeiro, Viçosa. Então, tem essa diversidade, ela traz uma riqueza para o programa de pós-graduação, as diferentes visões sobre a perspectiva das ciências, é muito importante. O programa, quando eu cheguei como pró-reitor, apresentou algumas demandas importantes, gostaria de registrar algumas delas, com ampliação de recursos para tradução e revisão. Aí procuramos a reitoria e conseguimos ampliar de 50 mil para 200 mil reais. Hoje a reitoria libera 200 mil reais para atender essa demanda. Então, o professor hoje pode pedir até 10 mil reais por ano para tradução, revisão e publicação de textos científicos. Então, gostaria de registrar essa demanda que foi apresentada no início, quando chegamos. A ampliação dos recursos para eventos,
né, internacionais. Escrevemos um projeto agora de 4 milhões, mandamos para a FAPEMIG para ampliar isso. O PROAP de vocês, esse ano tem uma grande novidade, né, passou de 5 mil para 20 mil reais, que vai chegar nesse maio, né, deve chegar esse mês ainda. Então, foi um avanço grande, graças, né, aos critérios de avaliação da CAPES, graças aos esforços dos programas que levam em consideração também o número de defesa, etc. Né, e o aumento do número de bolsas. Conseguimos aumentar bolsas da UFSJ, da CAPES e da FAPEMIG. Né? Então, foi muito importante. E outras ações que apoiam o programa de pós-graduação também. A Pró-Reitoria desenvolveu junto com o DECOMP um script Lattes que ajuda a analisar a produção científica, acompanhar a produção científica dos docentes, dos discentes e dos egressos. Isso foi desenvolvido, então, e dá um apoio muito grande para o programa. Fizemos o novo regimento da pós-graduação, a política de incentivo aos cursos de pós-graduação, que foi aprovada no FONEP. Estamos com ações de internacionalização, com aulas de português para estrangeiros que já nem chegaram no Brasil para virem prestar as seleções nossas, fazerem as nossas seleções. Esse ano tivemos um recorde de estrangeiros na nossa instituição, em todos os campos recebemos alunos do exterior, foram 19 estudantes. Para 2024 já temos 18 vagas, né, que vamos divulgar para o próximo ano. Então, temos a oportunidade de internacionalização dos programas também. Mas hoje eu gostaria de falar não só das conquistas, né, do programa, é importante a gente refletir sobre as fragilidades do programa. É um momento a gente pensar que a gente precisa fazer uma autoavaliação, um planejamento e olhar as fragilidades, sobretudo aquelas apontadas pela CAPES, né, que é quem regulamenta, quem avalia os nossos programas de pós-graduação. Então é um momento da gente debruçar sobre elas, todos nós, a Pró-Reitoria, os estudantes, os professores, né, unirmos esforços de forma solidária, harmônica e com espírito de coletividade, né, porque o programa precisa de um espírito de coletividade para a gente conseguir avançar, né, e se consolidar na pós-graduação. Então, sempre envolvendo os protagonistas, que é o foco central da existência do programa, o foco central da gente estar aqui hoje, que são os estudantes, né, que precisam estar envolvidos em todo o processo. Então, neste contexto histórico, marcado por diversidades que a gente está vivendo, um mundo de fake news, de polarização, a solidariedade, o trabalho, né, cooperativo, a união de todos os atores envolvidos, né, na instituição, no programa em si, eles se tornam imprescindíveis para os avanços que a gente precisa na instituição e no PG-DPLAT, que é muito importante para nós nesse momento. Então eu desejo, finalizo a fala, que esse engajamento nosso, né, dos docentes, dos técnicos, dos discentes do programa de pós-graduação, sejam grandes catalisadores do sucesso dos anos vindouros e da próxima avaliação da CAPES, que está chegando e batendo na nossa porta, falta 1 ano e 8 meses para a próxima avaliação. Quem sabe já não conseguimos, né, consolidar o programa, subir para 4 e a gente ir avançando, né, nesse sentido. Então, nesse contexto, gostaria de registrar que a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação está à disposição de vocês, né, para apoiá-los, para ajudar nas decisões, dentro das nossas limitações, né, a gente está à disposição para ajudar o crescimento do programa, a consolidação. Então, boa aula inaugural a todos e contem com o apoio da Pró-Reitoria para que nossas pesquisas sejam comprometidas com o avanço do conhecimento e com as transformações da nossa sociedade. Então, muito obrigado e boa noite. Boa noite a todas e todos, saudando o professor Renan, saúdo também todos os professores do DCEP, professores do programa, saúdo também os discentes, os técnicos, administrativos, os terceirizados que colaboram para que não só o programa funcione, mas os cursos funcionem, que a universidade funcione. Foi um prazer ser convidado para essa mesa. Temos aqui o reitor Campolina, uma alegria poder receber o reitor Campolina. Também a professora Luísa Costa, né, que já esteve aqui com vocês pela manhã, está lá também à tarde. Então, para a gente é um momento especial, porque é um momento de trocas, de solidariedade de uma instituição com a outra, com a própria UFMG, que sempre é nossa parceira, a reitora Sandra, sempre também temos apoiado muito, como também o reitor Jair, que eu tive a chance de conviver também. Então, é uma alegria para nós.
É o segundo evento que eu participo aqui na economia, do grupo da economia. O ano passado a gente teve a semana da educação física, só porque eu sou da educação física, gente. Teve também. Teve também, mas sou desse campus, né? Temos aqui a semana do curso de economia e hoje aqui a aula inaugural do programa. Então, para a gente é uma honra, um prazer estar aqui. Temos um pouco mais de um ano que voltamos às atividades presenciais. Ver os auditórios cheios sempre é uma grande satisfação. Uma tradição da casa, os eventos e a participação da comunidade universitária. O professor Renan falou do período difícil que nós passamos. Eu tenho falado para as pessoas que passou por um momento de 2 PANs da pandemia, né, que foi essa coisa marcante, né, mais de 700 mil vidas de brasileiros perdidas. E, se fosse levado a sério políticas públicas, né, em especial em saúde, provavelmente poderíamos ter salvo várias dessas vidas. E o segundo PAN, que não é pan-americano, é um governo do pandemônio, que acabou, né? Esse foi embora no dia 1º para espero nunca mais voltar, porque foi uma catástrofe, não só socialmente, mas o que foi feito das universidades federais e dos institutos federais. Estamos num tempo melhor da esperança, do diálogo. O atual governo, o presidente Lula, já participamos de 3 reuniões com o presidente Lula, participamos com os ministros que nos recebido. Tivemos a suplementação que foi anunciada no final do mês do nosso orçamento. A UFSJ tinha cortado 15 milhões de reais na LOA de 2023. 15 milhões. 57 milhões, nós fomos para 42 milhões. Nós não chegaríamos nem ao mês de julho com esse dinheiro. Só de terceirização nós gastamos 30 milhões. Houve a suplementação, nós subimos para 61 milhões, né? Então conseguimos ainda 8 milhões a mais do que o ano passado, só que o estrago foi tão grande que ainda falta em torno de 6 milhões para a gente fechar o ano. Mas não é culpa desse governo, é culpa de quem saiu e de um congresso que aprovou uma LOA que poderia levar ao fim trágico das universidades federais. Claro que a gente também tinha uma grande questão, e acho que o programa, os alunos do programa, os professores do programa têm essa questão forte de todos nós, que é a valorização da ciência. Quanto mais baterem na ciência, mais nós vamos investir nas universidades, em especial na UFSJ, na ciência, na produção do conhecimento científico e na socialização desse conhecimento, que é de extrema importância para a sociedade. Nós mostramos que somos importantes, atuamos na pandemia da Covid-19, ajudando a combater um momento terrível. Então, nós temos muito a contribuir para a sociedade. E a formação de novos mestres, doutores, pesquisadores e pesquisadoras do país é de extrema importância, né? E ainda mais no momento que já foi colocado aqui, no momento da fake news, na dificuldade do Congresso Nacional na terça de aprovar uma PL contra fake news. E nós, né, mulheres, homens da ciência, tem que se colocar sempre contra os discursos falseadores. Todo discurso falseador é para manter relações de dominação. Então, a gente tem que estar contra esses discursos. Nós temos que lutar pela ética. Tem muitas pessoas que confundem ética com apenas respeitar a lei. Não, é muito mais do que isso, são princípios, né? Princípios, inclusive, daqueles que vão ocupar poder, porque muitos ocupam poder por vaidade. E nós temos que ocupar o poder no sentido de voltá-lo para a coletividade, né? Só tem sentido o poder se eu voltar esse poder em benefício da coletividade. Eu acho que o programa de vocês tem justamente essa questão central, né? E vai envolver também as políticas públicas. E, falando em políticas públicas, eu quero agradecer 2 pessoas do departamento do DCEP, do Departamento de Ciências Econômicas. Primeiro, o professor Renan. Nós somos chamados pelo Parlamento, pela bancada mineira, FSJ, UFLA, UFV, o FJF, o IFE Sudeste, para que nós apresentássemos o diagnóstico sobre a situação econômica, tanto do campo das vertentes quanto da zona da mata, porque os dados mostram que essas 2 regiões só perdem em Minas Gerais para o Vale do Jequitinhonha e Mucuri, né, na questão econômica, de pobreza,
E na UFSJ, nosso representante foi o professor Renan. As indicações da fama do Renan tá boa, né? A gente chegou até o Renan, fizemos um convite, ele participou junto com alunos, né? Também. Só te interromper nesse momento, Marcelo. Duas pessoas essenciais que me ajudaram na tarefa estão sentados ali, que é o Pedro e a Rita, que são alunos do mestrado aqui. Então eu queria agradecer de público ao Renan, os nossos alunos, pelo trabalho que vocês fizeram. E uma outra pessoa que eu quero agradecer também, que a gente outro dia solicitou já 2 vezes, para trabalhar justamente com outro tema importante, que é a segurança alimentar, combate à fome. O professor Márcio Camelo, Marcinho, né, que também esteve lá em Sete Lagoas, esteve agora na USP, podendo também participar desses debates, porque é função social da universidade se envolver com esses debates. Acho que é importante, né, os alunos saberem o que os professores têm feito, o empenho dos professores, para que a gente possa superar esse momento tão difícil do país, porque ainda é um momento difícil, né? A gente tem muito por fazer. Né? Destruir é fácil. Então, brinco com os meus alunos, né, eu converso com eles, que para implodir um prédio, eu não sei se é bom exemplo, mas para implodir um prédio são segundos. Para construir um prédio são anos. E em 4 anos foi destruído muito daquilo que nós construímos às duras penas, os movimentos sociais, com governos progressistas. Infelizmente, a gente passou por isso. Então, é um momento da reconstrução, um momento importante, né, que a gente vive, a retomada dos debates. O André já falou, toda a nossa preocupação em poder fazer com que os cursos de pós-graduação avancem. Não é luxo curso de pós-graduação na universidade, é uma exigência, uma necessidade dos programas de pós-graduação, porque, como eu falei, produz conhecimento, e esse conhecimento produzido não vai só para fora, vai para os nossos alunos da graduação, um alimenta o outro, uma retroalimentação do ensino, da pesquisa e da extensão. E se queremos avançar como universidade, precisamos avançar com os programas de pós-graduação. E quanto mais bacana na ciência, mais empenhado, mais animados nós estaremos para estimular a produção de conhecimento científico. Espero que vocês tenham uma boa aula inaugural. Acho que o tema é extremamente interessante e importante no momento que a gente vive, né, professor? E acho que é um momento para a gente discutir e poder avançar enquanto universidade, enquanto sistema federal de ensino superior. Eu desejo a vocês, dando parabéns mais uma vez ao programa, ao DCECO, à comunidade acadêmica que faz parte dessa estrutura que vocês montaram. Estava lembrando lá que o Glauco, né, só para não perder a história, porque a gente não pode perder a história. Quando eu cheguei aqui na universidade há 17 anos atrás, o DCECO passava por uma situação muito difícil. Cheguei aqui em 2006, 2007, no curso universitário. Nós tínhamos uma matriz de locação de vagas docentes e toda vez que tinha uma vaga no departamento, o departamento pedia essa vaga. Rodava a matriz, a vaga do DCECO ia para outro lugar. O professor, que já não faz parte mais do nosso quadro, mas é companheiro nosso na Federal de Fora, o Wilson, né? Foi do Conselho Universitário e relatava para nós, os mais novos, o drama no departamento. Um dos departamentos mais antigos da casa retardou muito o seu avanço por falta dos docentes, não culpa do departamento, mas daquilo que existia na época. Acho que eu estou a própria acessibilidade, o professor Elvésio, na época, veio o Reúne, e aí o passivo foi sendo pago, e 16 anos, chegamos nesse momento com um programa de pós-graduação, com mais uma entrada no curso de Ciências Econômicas, com um grupo fortalecido de docentes, e estamos aqui nessa noite. Então, se chegamos aqui, tem toda uma história, e uma história de resistência também, em nome da economia, do curso de economia, do departamento de economia. Então, acho que é importante a gente relembrar isso. O Eduardo, apesar de não ter idade para isso, é o decano do departamento, lembra da história, né, Eduardo? Foram momentos difíceis, mas agora vivemos tempos melhores e acho que é importante resgatar isso para que isso não volte a acontecer na nossa universidade. A gente brincava que não era nem um processo autofágico que estava acontecendo, não era nem gordura que estava tirando do departamento, ele estava já chupando, tutando o osso, porque o departamento ia acabar se continuasse daquela forma, o curso acabaria. E hoje fico muito feliz por ter vivido isso na história da universidade e ver onde vocês chegaram. Então, para a gente é um motivo de orgulho e felicidade por tudo aquilo que vocês fizeram e agradeço ao departamento por terem feito isso, essa luta que valeu a pena. Muito obrigado e desejo então uma boa aula ao nosso reitor, professor Campolino, e
que vocês tirem proveito dessa noite. Muito obrigado. Então, agradecer muito as excelentes falas, tanto do reitor Baldoni quanto do reitor Marcelo. Só dizer uma coisinha que eu esqueci no nosso prelúdio, o Baldoni trouxe vários dados, muito bem trabalhados, muito interessantes sobre o programa, que mostra o sucesso da gestão anterior, da professora Patrícia e da professora Simone, e o caminho que a gente está tomando agora. E aí uma coisa que faz parte desse esforço presente é que hoje mesmo, enquanto a gente estava entre uma palestra e outra e recebendo as pessoas, a gente encaminhou o nosso pedido do programa à filiação na Associação Nacional de Planejamento Urbano e Regional, que é uma associação científica nacional. Então, a professora Camila D'Ottaviano, que é a professora da USP, me respondeu e tal, o e-mail, e, ao que tudo indica, o programa vai ser aceito na associação. Então, é mais um passo na construção cotidiana da nossa pós-graduação. Dito isso, então, eu vou brevissimamente apresentar o nosso palestrante, em seguida a gente descompõe a mesa e o palco passa para o Campolina. Bom, o professor Clério Campolina foi meu professor logo que saiu do Ministério da Ciência e Tecnologia, se não me falha a memória. É um Campolina mineiro de Esmeraldas, adora contar os causos do interior, já falamos um monte disso aqui hoje, e em outros lugares também. Engenheiro mecânico de formação, com uma especialização pelo Instituto Latino-Americano de Planificação Econômica e Social, ILPES, lá nos anos 60 e 70, uma instituição muito importante relacionada a CEPAL. Doutor em Economia, mestre e doutor em Economia pela Unicamp, com pós-doutorado pela Universidade Estadual de New Jersey, a Rutgers, e que teve um papel importantíssimo na construção das universidades brasileiras, da ciência brasileira, tanto no seu papel como reitor, que foi reitor da UFMG, como também como ministro da Ciência e Tecnologia na década passada. Mas mais importante do que isso, professor, um dos melhores professores que eu tive, e olha que eu não era muito chegado à aula, eu nunca gostei muito de assistir a aula, mas a matéria do Campolina valeu muito a pena, o uso que eu aprendi lá até hoje, e além disso, a entrega mesmo, de missão de vida há um bom tempo à universidade. Já é aposentado há um bom tempo e continua indo cotidianamente à universidade e aceitou o nosso convite prontamente, menos, de 2 minutos, me ligou depois que eu mandei o convite e ficamos muito satisfeitos de poder reencontrá-lo aqui. Então, passo a palavra para o professor, a quem eu agradeço mais uma vez. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite para vir aqui a dar essa aula na Universidade Federal de São João del Rei. Eu estive aqui uma única vez, 2002 ou 2003, assim que a universidade tinha sido federalizada. Então, estou muito satisfeito, agradecer a presença aí, o convite do Renan, agradecer a presença do reitor, do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, e agradecer a presença de todos. A universidade é feita de 3 segmentos: professores, alunos e servidores técnicos administrativos. Esses 3 segmentos têm que trabalhar de forma cooperativa, complementar, para que a universidade tenha bom sucesso. Então, o tema que me traz aqui hoje é um tema sobre o qual eu já venho trabalhando há algum tempo. Eu já tenho um artigo publicado sobre esse tema, tem um capítulo de livro e tem um novo artigo que está saindo. Eu vou deixar as referências com o Renan. Eu vou mostrar aqui de maneira rápida uma série de dados, de informações
apenas para ilustrar, eu não vou me deter neles, porque senão gastaria muito tempo, mas se alguém tiver interesse em ler com mais detalhe, tem dois artigos, um artigo publicado, um capítulo de livro, um novo artigo que já está pronto, esperando a edição. Tá? Então, o tema é a corrida científica e tecnológica contemporânea e seus impactos. Eu estou falando em corrida científica e tecnológica à escala global. Eu pertenço a uma linha, na linha do que foi dito aqui, de que não existe nenhuma sociedade que tenha se desenvolvido sem educação, ciência e tecnologia. Educação, ciência e tecnologia são as bases para o desenvolvimento, inclusive para a busca da justiça social, da igualdade, da redução dessa brutal desigualdade que as sociedades contemporâneas vivem, que são crescentes, e principalmente o Brasil. O Brasil é um país que caricatura um pouco esse nível de concentração de pobreza, de miséria e de desigualdade. Portanto, o tema é a corrida científica e tecnológica. Então vamos, sem muita delonga. Primeiro o seguinte, ciência e tecnologia tem um efeito paradoxal, nós temos que ter conhecimento desse paradoxo. Em primeiro lugar, ciência e tecnologia ganhou ênfase com o nascimento do capitalismo, com o renascimento, tá certo? Que passaram a ser as bases e os instrumentos, tá certo? Para a geração de riqueza, para a aceleração do crescimento e também para a competição. Esse é um lado da ciência e tecnologia. E o outro lado do paradoxo é que, simultaneamente, gerou também desigualdade social, concentração de riqueza e de poder e uma destruição crescente do meio ambiente. Então, esses são os dois aspectos do avanço científico e tecnológico da forma em que vem sendo praticado. Por um lado, gera riqueza, concentração de poder, força competitiva, inclusive na escala militar, tá certo? E, por outro lado, uma crescente desigualdade. Se você tomar os dados do livro Piketty, que é um autor que vem trabalhando sobre esses temas recentemente, você vê o nível de desigualdade social no mundo é crescente. Inclusive, um prêmio Nobel, que é o Stiglitz, tem um livro que chama Free Fall, que é a caída crescente livre, que se não reduzir o nível de desigualdade na escala mundial, as sociedades vão entrar em conflito crescente, além de outros aspectos e outras dimensões. E durante o período dessa consolidação do avanço da ciência e da tecnologia e do sistema econômico, houve uma concentração econômica e de poder na Europa Ocidental e, em seguida, junto também com o Japão. É o que nós chamamos de capitalismo central. E, por outro lado, tá certo? Após a Guerra Fria, essa competição que houve entre o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco liderado pela União Soviética, era muito mais uma competição política e militar e menos econômica, porque o bloco socialista era economicamente muito mais fraco relativamente, portanto não havia uma competição econômica entre os dois polos da competição, que era Estados Unidos e Rússia, porque a Rússia era muito forte militarmente, muito forte militarmente, mas era fraca economicamente. O que nós estamos assistindo agora, tá certo? No início do século XXI, é uma competição entre o que nós chamamos de capitalismo central, os Estados Unidos e a Europa, e o Japão, que aí agora tem uma função dupla, e por outro lado a ascensão da Ásia. A nova ascensão asiática é uma ascensão que ela é econômica e automaticamente passa a ser também política e poderá ser também militar. Então nós estamos vivendo uma nova fase do conflito, ou de um conflito potencial crescente, tá certo? Então vejamos um pouco a competição econômica e a competição política. O sistema econômico, eu prefiro usar a concepção dos grandes ciclos econômicos e não da concepção de indústria 4.0, que é apenas uma fase específica. A consolidação do sistema econômico, da ciência para usar, ou da tecnologia mais precisamente no sistema econômico, nasce com a Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, e o centro econômico disso era o Reino Unido, tá certo?
com a indústria têxtil e todos os seus desdobramentos. A segunda grande onda tecnológica, que nós chamamos a segunda metade do século XIX, a era ferroviária e siderúrgica. E aí é a Europa, quer dizer, não só a Inglaterra, mas a Europa no seu conjunto, a Europa Ocidental, e Estados Unidos, e mais tarde o Japão. A palavra Kondratiev se refere a um economista russo que publicou em 1927 um artigo célebre que mostrava que o desenvolvimento tecnológico se dá por saltos, por ondas. E o sistema econômico funciona, você tem ciclo de expansão, ciclo de regressão, isso acontece no mundo inteiro. Podem ser mais fortes ou mais fracos, mas sempre acontece, e ele tentava demonstrar que esses ciclos eram provocados pelos pacotes de inovação tecnológica que vinha e provocava um deslocamento do crescimento econômico, e depois, ao ser assimilado, você reduzia a taxa de lucro diferencial e o sistema voltava. O terceiro ciclo de Kondratiev já é final do século XIX, início do século XX, que é a era da eletricidade, da química, do motor de combustão interna. E é a Europa, tá certo? E aí uma coisa que eu botei ali como destaque é a ascensão da Alemanha. A Alemanha é um país que só se unificou na segunda metade do século XIX e unificou dando um salto tecnológico. Ela queimou etapas. A Alemanha não entrou na era da indústria têxtil, da indústria ferroviária, ela usou a ferrovia depois. Ela entra exatamente já com química, com eletricidade, com capital financeiro. Quem é estudante de economia deve ter se visto se referir ao livro do Hilfert, que foi publicado em 1905, exatamente mostrando a importância da aliança do capital financeiro com o capital industrial para o crescimento da Alemanha. Então, é essa, e a Europa continuou como centro econômico, a Alemanha também. Eu não vou ter tempo de... As duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é um pouco enfrentamento. A Primeira Guerra Mundial é diretamente enfrentamento da Inglaterra com a Alemanha, por conta de hegemonia, tá certo? A Alemanha sai ajoelhada e arma novamente a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Os desdobramentos são dramáticos. E o quarto ciclo é exatamente o apogeu da indústria automotiva, atrelada a petróleo e petroquímica. É uma nova onda tecnológica, tá certo? Nós estávamos discutindo agora por que nós não temos ferrovia no Brasil. Não tem ferrovia porque o lobby do automóvel matou o sistema ferroviário no mundo inteiro. Os Estados Unidos chegaram a ter 600 mil quilômetros de ferrovia em 1930, que era metade da malha ferroviária mundial, e o apogeu do automóvel destruiu o sistema ferroviário americano. O sistema europeu foi mantido. Quem conhece a Europa sabe o que é a beleza do sistema ferroviário europeu. E agora está renascendo com muita força na Ásia, inclusive com novos padrões tecnológicos, que você tem, não a ferrovia, porque ela não tem mais trilho, você tem campo magnético, o trem desloca como se fosse no ar, tá certo? É uma coisa impressionante. E essa da indústria automotiva, do petróleo e da petroquímica, de novo a Europa, Japão, tá certo? E Estados Unidos, e o resto do mundo era a periferia. E aí nós chegamos ao chamado ciclo de Kondratiev, que é final do século XX, tá certo? Que é a emergência das tecnologias da informação e das comunicações, tá certo? Que é algo que nasce com muita força nos Estados Unidos, vai generalizando para a Europa e para o mundo inteiro. O mundo inteiro se generaliza porque vira mercado. A periferia tem que ser assimilada como mercado, tá certo? E todos os grandes pacotes procuram se vazar no mundo exatamente por isso. O que é que nós estamos assistindo, então, exatamente no início do século XXI? É a chegada dos atores asiáticos e o desafio ao Ocidente industrializado. A corrida científica e tecnológica é impressionante. Eu vou mostrar alguns dados para vocês. E aí nós temos um novo ciclo tecnológico. Ciclo tecnológico que ninguém sabe ainda as consequências dele. Porque, ao contrário dos anteriores, que estava fortemente vinculado em um determinado setor tecnológico ou econômico,
O que nós estamos assistindo agora é uma multiplicidade de setores. A grande ou a contínua expansão da tecnologia da informação e das comunicações, como um carro-chefe que se generaliza e impacta tudo, tá certo? A inteligência artificial, cujas consequências nós não saberemos dizer, tá certo? Da automação, ligado a isso, automação, robotização generalizada, isso inclusive terá impacto sobre o mercado de trabalho ainda imprevisíveis. Hoje vocês vão à grande fronteira agrícola do oeste do Brasil, que você vê muito pouca gente trabalhando, máquinas com controle remoto, drones fazendo pulverização com controle remoto, o indivíduo sentado num gabinete para saber qual é a pressão molecular da folha, para saber se ele põe mais água ou menos água, ele aciona o botão, isso funciona tudo automaticamente. De maneira que é uma coisa impressionante. O avanço da bioeconomia e da biotecnologia, cujas consequências são imprevisíveis. Ontem quem assistiu a televisão viu, eu não sei se foi a Coreia, quem pegou uma célula de peixe e reproduziu um bife. Tá certo? É uma coisa impactante. Você reproduz hoje qualquer espécie de natureza biológica em laboratório, seja planta, seja animal. Óbvio que tem alguma limitação, mas não é falta de conhecimento tecnológico. Você poderá reproduzir em laboratório uma espécie humana, tá certo? As consequências disso também são assustadoras, tá? Você tem todo o campo dos novos materiais, a escala nano, das nanotecnologias. Você é o miúdo do miúdo, tá? Na escala nano, fazendo novos materiais. Lá na UFMG, por exemplo, tem um centro de nanotubo de carbono, que é financiado pela Petrobras, que produz nanomaterial para fazer tubulação, que terá alta resistência térmica, mecânica, para a tubulação que vai para o fundo do mar. Para quem não sabe, o petróleo hoje é explorado em média a 7.000 metros acima da lama d'água. E tudo isso é por controle remoto. Ninguém entra a 7.000 metros a profundidade para trabalhar. Tudo isso é impactante. Eu, quando fui ministro da Ciência e Tecnologia, fui a Petrobras várias vezes, fui à sala do centro de pesquisa dele, uma parede do tamanho muito maior que essa, e eles projetam tudo aquilo para você, como é que está operando, como é que eles estão fazendo investimento, como é que a população está sendo fixada no fundo do mar, como é que tudo aquilo é controlado, os drones, os robôs e coisas do estilo. A biologia sintética, a genética, tá certo? Reproduzindo. Hoje, quando você pega a inteligência artificial, inclusive na área de saúde, toda a parte genética clínica é uma coisa impactante. Tá? Você da área farmacêutica, você deve estar acompanhando essas coisas. Toda a questão energética, novas fronteiras energéticas, o paradigma energético é um desafio permanente desde a origem da humanidade. Você queimava lenha, no início, uma fonte energética básica que você tinha, depois a lenha vai se esgotando, você descobre o óleo de baleia, depois tinha que matar muita baleia para produzir óleo suficiente, depois você descobre o carvão mineral, que é altamente poluente, depois vem o petróleo, que também é poluente, agora você tem uma onda, depois tem a energia nuclear, que tem uma insegurança social enorme com as consequências da energia nuclear, e hoje você vê energia solar para todo lado aí, que é exatamente uma fronteira nova, energia eólica, e quando você discute com os especialistas, diz que o futuro da energia está nas bactérias, tá certo? O futuro da energia está nas bactérias. Eu não sei como, eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade de avaliação, o que significa o futuro da energia baseado nas bactérias. Talvez nosso amigo aqui da farmácia possa ter, eu não tenho. Tá? O desafio ambiental, que é uma coisa que veio para ficar. As pessoas aqui, talvez no Brasil, ridicularizam a questão ambiental, porque nós somos um país grande demais, a nossa matriz energética é relativamente limpa, com uma grande base de energia
hidroelétrica, tá certo? Mas para quem frequenta país que queima muito carvão, eu tive a oportunidade de ir à China 10 vezes. E no inverno chinês você tem que andar de máscara. Porque é o seguinte, uma poluição impressionante. É aquela coisa que você havia falado, o fog londrino. Hoje em dia Londres não tem mais fog. O fog londrino é carvão queimado, fumaça. O fog vinha no inverno. E por que vinha no inverno? Porque no inverno você tem que ter aquecimento. Tá? Então essas coisas todas, e há uma crescente interdisciplinaridade. Agora, cuidado. Os fenômenos exigem um esforço transdisciplinar, mas nenhum de nós é transdisciplinar. Então só há um jeito, trabalhar juntos, ou seja, as pessoas de campos disciplinares diferentes trabalhar de forma conjunta para enfrentar um certo desafio. Eu um dia, era reitor da UFMG, fui visitar o nosso centro de microscopia e cheguei lá, óbvio que eles já tinham preparado aqui para me mostrar. Tinha um físico, um biólogo e um químico tentando resolver o problema do professor da Belas Artes, que queria saber qual a composição química molecular e não sei mais o que da tinta do século XVIII para fazer a restauração. O problema era como fazer a restauração fazendo uma composição daquela mesma tinta, tá certo? Por que o biólogo estava lá? Inclusive porque a tinta tinha sangue, eles misturavam sangue para fazer tinta. Então tinha um negócio de origem biológica. Então, precisa dizer o que é o desafio. Então, ninguém pode ser físico, químico, biólogo, economista, farmacêutico, fisioterapeuta ao mesmo tempo. Então, você tem que trabalhar junto. Cuidado para não achar que a pessoa vai virar transdisciplinar, porque aí pode dar errado. Agora, essas são as tendências conhecidas, anunciadas, divulgadas. O que está sendo pesquisado nos laboratórios, ainda muita coisa é desconhecida, elas não vieram a público. O professor Riz, que é ex-presidente da Royal Society, que é a grande academia de ciência inglesa, que publicou um livro, ele é um astrônomo, ele publicou um livro recentemente, dizendo que se a ciência é para ser o benefício da humanidade, a humanidade tem que ter conhecimento do que significa esses avanços científicos. É óbvio que a humanidade não vai entender o detalhe físico, biológico ou químico, etc., do avanço científico, mas as consequências do uso desse conhecimento científico, a sociedade precisa de ter conhecimento, tá certo? Então, muitas coisas são desconhecidas, estão sendo pesquisadas agora, nós não sabemos. Ele, inclusive, disse que os 4 desafios da humanidade, um é meio ambiente, o outro é inteligência artificial, o outro é a biologia, o avanço da biologia sintética e etc., que poderá produzir consequências terríveis. Agora, observe o que está acontecendo. Os países maduros, em economia nós dizemos o seguinte: para você fazer uma renovação, você tem que queimar ou destruir o estoque de capital velho. O Ocidente industrializado dos Estados Unidos tem um grande acúmulo de capital velho que precisa ser queimado. Ao contrário, por exemplo, dos países asiáticos, que estão de industrialização recente, que não tem que queimar o estoque de capital velho. E, portanto, eles têm essa vantagem, o que nós chamamos a vantagem do latecomers, quem chegou por último. A vantagem de quem chegou por último. É óbvio que isso aí com muita ciência e tecnologia, tá certo? Então, os países de industrialização recente não têm que queimar esse estoque de capital. Isso faz parte desse debate Estados Unidos, Europa versus Ásia. Outra coisa, a economia está se diversificando, cada vez mais a indústria perde participação relativa na ocupação e na renda, mas o grosso dos avanços tecnológicos depende da indústria. Porque o setor serviço moderno não funciona sem as bases materiais que são produzidas pela indústria. O telefone celular tem que ter por trás dele uma indústria para produzir chips. Você deve estar vendo a briga de Taiwan com os Estados Unidos por causa de chip. Sem chip não faz telefone. Tá? Então, a indústria é o locus central do progresso técnico e da dinâmica. Eu estou falando isso, inclusive, porque a indústria brasileira foi por Harvard. Eu vou mostrar um dado daqui a pouco, isso é uma preocupação central para nós.
Então, essa desordem que está sendo criada, porque a ascensão asiática, junto com algum conjunto de outros países, entre os quais o Brasil, criou um problema de governança global do sistema. Porque o sistema, nos últimos anos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, você tinha o bloco socialista que não tinha poder econômico. E quem tinha poder econômico tinha uma governança global que era o chamado G7. G7, os 7 países mais importantes economicamente, que é Inglaterra, Alemanha, Itália, França, Estados Unidos, Canadá e Japão. Tá? Então, esses países, bom, eles puseram a Rússia em um certo momento, depois da queda do muro, virou G8. Depois puseram a Rússia para fora de novo. À medida que os países asiáticos expandiram, e outros países do terceiro mundo também expandiram um pouco, começou a criar uma dificuldade. Aí se criou o G20. G20 é uma tentativa de fazer a governança global do sistema. Tá? E no G20 estão incluídos os países todo o G8, mais a União Europeia, mais 11 países. A China, Coreia, Índia, Brasil, México, Arábia Saudita, Turquia, não sei se eu esqueci algum, tá certo? Então, e mais ainda, surgiu também um acrônimo BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia e China, depois puseram um S para incluir a África do Sul, que são os países que têm dimensão territorial e populacional, e na disputa mundial, território e população conta. É óbvio que não são só eles. É por isso que um país como a Suécia é super bem desenvolvido, um país como a Suíça é super desenvolvido, mas não tem poder na governança global, não tem escala. Tá certo? Por isso que todo mundo fala em dólar, porque o dólar é a moeda da economia mais forte do mundo, que são os Estados Unidos. Todo mundo quer ter dólar, porque dólar todo mundo aceita. Dólar você compra nos Estados Unidos, dólar você compra de terceiros. Ninguém quer transformar o real numa moeda mundial. Tá certo? Tentar fazer com o euro, também o euro tem um certo peso, mas é uma moeda relativamente fraca. E eu vou daqui a pouco, mais no final, falar sobre o que está acontecendo com o sistema monetário contemporâneo, que é a chegada dos asiáticos e principalmente da China. Aqui apenas para ilustrar, essas coisas estão nos artigos, se vocês quiserem ver. Número de artigos científicos publicados em inglês, 2000 e 2020. Observe que os Estados Unidos publicavam 371 mil artigos, passou para 860. A China publicava 51 mil, passou para 726. Já passou. Esse dado é 2020. 2022, 2023, a China já passou os Estados Unidos. São artigos científicos publicados em inglês. E a fonte é Shimago, que é uma fonte americana. Então não tem dúvida sobre isso. Então isso mostra o deslocamento do eixo de produção científica e atrás dela está a produção tecnológica. Tá certo? China, o vermelhinho estava aqui embaixo, foi lá para cima. Tá? Quer dizer, a China passou dos Estados Unidos. A China, já 2020, já tinha, eu falei que aí não, que eu li errado, 2020 já tinha passado dos Estados Unidos no de artigo científico. Eu não tenho tempo, aqui se vocês depois quiserem, ler meus artigos. E a Índia, que estava aqui embaixo, subiu também. O Brasil não estava muito mal. O Brasil estava ali embaixo, mais ou menos no lugar 19 ou 20, e subiu um pouquinho na produção científica. Está lá em cima, com 100 mil artigos. O problema é que o Brasil não conseguiu até hoje fazer a ponte entre o avanço científico e a aplicação desse conhecimento científico na atividade produtiva, principalmente na indústria. E uma das razões pelas quais eu batalho há muito tempo é que o Brasil não teve uma política de condicionar a empresa estrangeira a internalizar a pesquisa. Não é afugentar a empresa estrangeira. Fala, você quer vir? Vem. Mas então traz essa pesquisa junto com você. Vai na China fazer investimento estrangeiro. Lá está cheio de empresas estrangeiras, mas tem que internalizar a pesquisa. Se não internalizar, não pode entrar. Tá? É óbvio que é um país autoritário, centralizado, mas eles são acondicionados. Isso aí eu não vou me deter, porque tem muito mundo para mostrar. É apenas deslocamento. Vê os gastos em pesquisa e desenvolvimento.
os Estados Unidos estavam lá em cima, no ano 2010, aí já são só 10 anos de diferença, praticamente igualou em 2020. O gasto chinês praticamente se igualando ao americano. Os outros países estão aí por aí também, tá? O Brasil está lá embaixo, está lá 9,1%, tá certo? 9,1 milhões de dólares, bilhões de dólares, e agora o Brasil 37. Quer dizer, cresceu. Isso aí é resultado dos governos anteriores. O Bolsonaro não está aí ainda, não. E se está, há uma defasagem temporal entre o investimento em ciência e tecnologia e o resultado. E as universidades, por exemplo, no Brasil, são o maior bloco da pesquisa científica, resistiram heroicamente todo esse desmonte que foi feito. Quem é pesquisador veste a camisa, tá certo? Ele trabalha por amor. Se precisa, ele tira dinheiro do bolso e põe, tá certo? Quem conhece pesquisador sabe disso. Se você vai ao campo, eu imagino que aqui acontece algumas áreas laboratoriais, que você vai ver o pesquisador lá dia sábado e domingo. Sábado e domingo não é obrigado a trabalhar pela nossa legislação, mas você vai lá que está cheio de pesquisadores. Eu, quando era reitor da universidade, ia muito ao campus no domingo e estava cheio de carro. Pesquisador não larga o osso, tá certo? Faz parte da vida. Tá? Então isso aí é mais um indicador. O outro indicador é o pedido de patente. Patente é algo controverso, mas é uma forma de reserva de direito de propriedade intelectual. Olha que a China estava lá embaixo. A China disparou no registro de patentes. E esses patentes são na IPO, que é registrado nos Estados Unidos. Então não é registro isolado feito na China, não. O Brasil faz o seu registro aqui, mas se você quiser ganhar uma segurança internacional, você tem que assegurar, fazer o registro internacional. Né? Veja o seguinte, eu disse aqui, por isso que eu voltei. A manufatura está perdendo importância relativa no emprego e na renda, mas ela é o bloco central do progresso tecnológico. Veja o que aconteceu com a manufatura, participação na produção manufatureira mundial dos 25 principais países. A China estava lá embaixo, passou lá para cima. No texto eu discuto não só a China, o pacote asiático, Coreia, o Japão, que está lá na Ásia, que é aliado de cá, mas tem um comércio interregional enorme com a China e com a Coreia, tá certo? A Índia, Singapura, Taiwan. Então, é um conjunto de países que estão todos se industrializando simultaneamente. E, paradoxalmente, depois da Segunda Guerra Mundial e da Guerra da Coreia, o Japão e a Coreia se industrializaram com apoio americano numa estratégia geopolítica contra o avanço socialista. Você já tinha a União Soviética, ou a Rússia, mais propriamente dita, e depois da Revolução Chinesa havia um receio de que a Ásia seria tomada pelos movimentos socialistas. Então, o Japão os Estados Unidos jogaram bomba atômica no Japão e, ato contínuo do fim da guerra, abriu os mercados americanos para os produtos japoneses. Idem com a Coreia. A Coreia, eu estive lá na Coreia recentemente, o CIST, que é o Korean Institute of Science and Technology, foi construído com apoio americano. E agora os Estados Unidos, eu vou falar isso mais no final, estão encarregaram o CIST para construir um centro de pesquisa em Vietnã, outro no Camboja, para aumentar o colar de aliados asiáticos ao capitalismo ocidental. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer isso aí, porque o comércio interregional na Ásia é crescente. Bom, veja o que está acontecendo com a ordem global. Eu tinha destacado nessa tabela, que eu não tive tempo de refazer, eu não separei o Brasil. Veja a participação, área, população, mas o central é PIB e exportações. Os Estados Unidos tinham 30% do PIB, 30,6%, 31%, caiu para 24,9%. As exportações caíram de 13% para 9%. A China passou de 3% para 17% do PIB, de 3% para 12% das exportações. Se você pegar a Ásia,
o pacote asiático ainda não é maior aqui nessas estatísticas, porque o Japão passou por uma crise, como o Japão tinha muito peso econômico, reduziu as estatísticas. Mas, de qualquer forma, a Ásia passa de 27% para 37% do PIB e de 27% para 37% das exportações mundiais. A América Latina, na qual está incluído o Brasil, tinha 8,4%, caiu para 6,8%, aliás, tinha 6,8% para 5,4% do PIB e de 6,1% para 5% das exportações, apesar do boom das commodities, minério de ferro, soja, etc. Tá? Então esse é um indicador. A nova disputa geopolítica, a corrida científica e tecnológica, o avanço científico da Ásia versus o Ocidente industrializado, os dados anteriores mostram isso, tá certo? O enfraquecimento do dólar como moeda de referência e de reserva internacional. Esse é um fenômeno mais demorado, mudança do domínio monetário. Vocês vejam que a Inglaterra perdeu o poder a partir da Primeira Guerra Mundial, foi se enfraquecendo e até hoje a Libra continua sendo uma moeda forte. Mas eu não tenho dúvida que está mudando, inclusive, as características do sistema monetário com a emergência da moeda digital. Não é Bitcoin. Bitcoin não tem lastro, tá? Moeda digital chinesa tem lastro da economia chinesa. Essa que é a diferença, preste atenção. Muita gente embarcou de Bitcoin por aí, comprou lote na rua. Eu, como sou um cara do interior, conservador, preciso de ter algum lastro. As coisas que não tem lastro para mim, não tem significado, tá certo? Mas então é o seguinte, está havendo a emergência das moedas digitais, o swap cambial, tá certo? Que é uma forma de comercialização, e a expansão do yuan. O yuan está entre parênteses ali, renminbi. A moeda chinesa chama yuan. Mas, quando o Mao Tse Tung fez a revolução, ele denominou o yuan de renminbi, que em chinês significa moeda do povo. Então ele dizia, a moeda chinesa é uma moeda do povo chinês. Então hoje na China todo mundo fala em renminbi. Ninguém fala em yuan. Você pergunta quanto é o preço disso aí? É 100 renminbi. Eles falam renminbi, que aqui já virou o linguajar. Embora a moeda oficial continue sendo yuan. Mas eu acho que vai acabar virando renminbi, porque todo mundo só fala renminbi lá na China, tá? Então a reação dos Estados Unidos e da Europa. No ano de 2014, os Estados Unidos, vendo que estava perdendo a competição com a China, lançou um programa que chamava North American Network for Manufacturing Innovation, que depois mudaram o nome para Manufacturing USA, que é a ideia de modernização das grandes empresas, o aumento americano em ciência e tecnologia. Os Estados Unidos estão aumentando o volume, apesar da China estar correndo à frente, tá certo? E vou dar dois exemplos recentes. Vocês vejam que o Trump falava contra a vacina. Era tipo Bolsonaro, não queria vacinar. Apesar disso, a institucionalidade americana é tão forte que o governo americano colocou montanha de dinheiro nos laboratórios americanos para exatamente ser capaz de produzir a vacina e ganhar, digamos, referência mundial nos grandes laboratórios americanos. Quando você pega a vacina da Pfizer, tá certo? Tem uma vacina, tá certo? Está ancorada nos bilhões de dólares que o governo americano colocou nos laboratórios. Agora, por exemplo, no dia 6 de setembro, o Biden assinou o chamado CHIPS Act. O CHIPS Act colocou 50 bilhões de dólares do governo americano na indústria americana de semicondutores. Exatamente porque o maior centro produtor de chips são Taiwan. E a ameaça da China em reincorporar Taiwan criou uma instabilidade enorme. Então o governo americano está tentando, a toque de caixa, como já tem base científica, tem base industrial, é possível que eles vão ter algum sucesso. Eu não sei qual o nível do sucesso, mas vão ter. Colocaram aí 50 bilhões de dólares de uma vez. E não tem dúvida, se precisar, coloca mais 50 ou mais 50. Que é exatamente para tentar assumir
a autossuficiência ou a ter talvez a liderança na produção de semicondutores, tá? Isso faz parte. E o fortalecimento do colar de aliados na Ásia. Eu já mencionei, isso eu fui pessoalmente lá no Korean Institute of Science and Technology. O presidente foi deslocado para o Vietnã para montar um centro de pesquisa no Vietnã, outro no Camboja, para alavancar a indústria americana. Quem é mais velho um pouco, lembra do que foi a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos fizeram uma carnificina no Irã, tá? No Vietnã. E agora estão tentando, fizeram no Irã também, mas eu falei para o professor, tá certo? Estão tentando transformar o Vietnã e o Camboja em aliados, tá certo? Como fizeram com o Japão na Segunda Guerra Mundial, com o bomba atômica, e depois abriu o mercado para salvar a economia japonesa. Isso faz parte da estratégia geopolítica. De maneira, veja como é que as coisas são complicadas. Tudo isso está enraizado em muito avanço da ciência básica, a ciência da natureza. Não tem como avançar sem ser muita química, sem muita física, sem muita biologia. Mas tem a dimensão social e humana, tá certo? De todos esses avanços. Então, vocês vejam o paradoxo disso. E a Alemanha tentou recuperar o conceito de indústria 4.0, foi um conceito cunhado em Hannover, que depois, esqueci o nome do autor, tem um livro, tem em cima da minha mesa, que foi o mentor desse conceito de indústria 4.0, e depois criaram o Fórum Econômico de Davos, que é exatamente para reunir da comunidade de dinheiro internacional para fazer isso. Então, a Alemanha, com isso aí, lançou o Plano Alemão de Pesquisa e Desenvolvimento de 2019, fez o acordo franco-alemão em seguida para alavancar a pesquisa e desenvolvimento dos países europeus. Os países europeus colocam muito dinheiro em ciência e tecnologia, mas é o problema de escala. Quem tem escala na Europa é a Alemanha, a França tinha, infelizmente a França está virando Mediterrâneo, o futuro da economia francesa eu acho que é dramático, é difícil, inclusive com um conflito social aberto, vocês estão vendo agora, todo dia tem na televisão, confusão de toda ordem e natureza com relação ao problema da previdência francesa, etc., que é um problema também. A humanidade, hoje todo mundo está falando em escola, tem que ter escola, tem que botar escola tempo integral, educação básica, eu acho que isso é uma prioridade absoluta do Brasil. Mas não tem que sair construindo muita escola, não, porque o número de crianças está reduzindo. Você tem que pôr ensino integral e pagar um salário digno para a professora. Eu não sei quantos cursos de licenciatura vocês têm nessa universidade. Eu, na UFMG, eu fazia pesquisa para saber quantos cursos de licenciatura tinha e se as pessoas tinham intenção de virar professor da rede pública. Ninguém tinha. Porque você trabalhar de empregada doméstica ou de faxineiro ganha mais do que uma professora. Isso é um absurdo que esse país continua convivendo. Tá certo? Nós também estamos ganhando mal, mas as professoras da rede básica pública, pior ainda. É 2, 3 mil reais, eu não sei quanto está o piso salarial hoje. Então, esse é um problema que se o Brasil não resolver, nós vamos ficar com o pé de barro. Nós temos que resolver, educação tem que começar lá na creche e chegar na pós-graduação. Não adianta achar que constrói o prédio a partir do segundo andar. Você constrói, cria uma elite intelectualizada e larga o resto para lá. Tá? E nem operador de máquina hoje, uma máquina agrícola que custa 4 milhões, se o indivíduo não souber informática, ele não opera a máquina. Então, a marginalidade social que você vai criar no problema educacional brasileiro vai aumentar, porque as mudanças tecnológicas vão exigir cada vez mais pessoas qualificadas. E quem não tiver qualificação que eu estou falando, para começar na educação básica, tá certo? Para poder depois ter condição de chegar na universidade, um número maior de pessoas, para poder continuar os seus estudos ou coisas do estilo. Então, a Europa também fazendo esse grande esforço, agora a Europa está metida numa situação complexa, que é o problema das consequências da guerra da Ucrânia. Tá? Consequência da guerra da Ucrânia é uma coisa ainda um pouco imprevisível, é um pouco, eu vou falar muito à vontade, os Estados Unidos sempre fizeram guerra no terreno dos outros. Isso ajuda a indústria americana a produzir mais
armas, mais equipamento para vender. E agora a Europa está lá, porque a indústria, a guerra agora está no quintal da Europa. Está no quintal da Europa. Então, a Europa está vivendo uma crise brutal. A Inglaterra com uma inflação de 10% é um negócio nunca visto, sabe? Então, eles estão vivendo um problema grave. Agora vem a guerra da Ucrânia e a corrida armamentista. Cada vez mais aumenta a corrida armamentista. Ontem, você deve ter visto pela televisão, a acusação da Rússia, que eu não sei se é verdadeiro ou não, de que a Ucrânia tinha mandado um drone matar o Putin. Porque hoje você tem a chamada, eu até mencionei isso ali, o desenvolvimento das novas armas, o chamado letal autonomous vehicle, é a arma letal autônoma. Um dronezinho, tá certo? Tipo, eu até pus aí o exemplo do assassinato do Ayman Zawahiri em Cabul, em que o Biden, eles mandaram um drone, foi lá, matou o cara, 2 horas depois o Biden foi na televisão anunciar que o cara já tinha sido eliminado. Ou seja, a eficiência matou em Cabul, tá certo? E ele, ato contínuo, alguns minutos depois, o sistema americano já deveria estar informado, porque 2 horas depois o Biden já estava na televisão, tá certo? Anunciando que já tinham matado o sucessor do Bin Laden. E agora ontem anunciaram que tinha os drones para matar o Putin. Não sei se é verdade ou mentira, mas pelo menos é o que a imprensa está divulgando, tá certo? A imprevisibilidade da inteligência artificial. Ninguém sabe, muita gente fala que não, mas é imprevisível. A máquina que aprende, tá certo? Os algoritmos que ele vai ser pondo lá dentro da máquina, e ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Você já tem esses chats aí que estão querendo inventar a vida da gente. Está tudo errado por enquanto, mas eles mesmo se alimentam. Eles dão informação, você fala que está errado. Se você corrigir, ele corrige lá imediatamente. Um dia desse entrar num desses chats GPC aí, sei lá como é que chama. Aí o seguinte, puseram lá meu nome, Cleber Diniz. Aí deu os meus dados quase todos. Depois falou, fez doutorado em Colômbia. Não, eu fiz doutorado, foi em Campinas. Depois foi professor visitante no MIT, não, eu fui professor visitante na London School. Tá certo? Quer dizer, se você corrigir, ele corrige imediatamente, a próxima informação ele já dá certo. Então, é isso que está acontecendo. Agora vem o último capítulo da disputa, que é o Taiwan e o Mar da China. O Mar da China é um problema, porque o Japão acha que tem direito, a Coreia acha que tem direito, os países asiáticos ali, todo daquele golfo acham que tem direito, e o problema complicado é que os Estados Unidos também acham que tem direito. Não está lá, nunca teve, mas eles acham que tem direito também de ter opinião e centro de pesquisa lá no Mar da China. Então, é uma imprevisibilidade, nós não sabemos se será um confronto entre China e Estados Unidos, se será China mais Rússia versus Estados Unidos, se o Japão vai se aliar aos Estados Unidos. O Japão está se armando. O acordo pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão não se armaria. Os Estados Unidos se encarregariam da segurança do Japão. Agora o Japão está armando. E ninguém sabe o que está acontecendo na China, porque a coisa lá não é divulgada, tá? Mas que eles estão investindo em ciência e tecnologia, mas é muita quantidade. Você vê pelo nome de artigo científico. O chinês não está fazendo isso de graça. A China é um país centralizado. O Partido Comunista decidiu para ser cumprido, tá certo? Então, esse pessoal, eu fui à China várias vezes, a Academia de Ciência da China tem status de ministério, tá certo? Os centros de pesquisa são todos orientados, as universidades. É uma coisa, essas previsões de tempo que vocês estão vendo aí, elas estão sendo produzidas pelo Cybers 4. O Cybers 4, foi quando eu era ministro, eu fui lá para lançar o Cybers 4. Uma parte do satélite foi feita no Brasil, em São José dos Campos, em INPE. O problema não é fazer o satélite, o problema é fazer o foguete que leva o satélite. Tá? O satélite o Brasil dá conta de fazer, mas o foguete não dá. Tá? Eu acho que eu estou terminando. Não estou não, porque tem muita coisa, mas eu vou terminar. Os riscos políticos e sociais que chamam de inoxido científico e tecnológico. Há um professor moçambicano que nasceu em Moçambique, mas viveu na Inglaterra o tempo inteiro,
Hermínio Martins, que eu conheci pessoalmente, é da Universidade de Oxford, que tem um livro que chama Os Riscos do Gnosticismo Científico e Tecnológico. Essa crença absoluta na ciência e na tecnologia e quais as consequências disso. Aí eu botei 3 coisas. Quais as consequências da inteligência artificial? Qual a capacidade de governança da inteligência artificial? Tá? Qual o avanço da engenharia genética? Você vai começar a reproduzir tudo em laboratório? Gente, boi, carneiro, ave, flor, tudo você reproduzir em laboratório, pega uma célula e vai lá e reproduz, tá? E a coisa do meio ambiente. A coisa do meio ambiente é grave, tá certo? Vocês estão vendo as ondas de calor que estão dando na Europa. Tá? Isso aí é uma questão de desequilíbrio ambiental. Nós ainda estamos num país relativamente... E agora eu pus a posição relativa do Brasil. Vamos ver rapidamente. Eu estou falando há quanto tempo, hein? Eu não gosto de ficar muito longo. Tá. Primeiro, nós somos um país de colônia escravista, que só começou as universidades muito tarde. O Brasil, ao contrário, por exemplo, os Estados Unidos já no século XVIII tinha universidades. A Universidade de Harvard é do século XVIII. O Brasil só cria as primeiras universidades. Quer dizer, vocês têm as faculdades isoladas, tipo Ouro Preto, foi criado em 1776, é isso? Acho que é isso, no ano da independência americana. No ano do livro do Adam Smith, a História da Riqueza da Nação. Uma debilidade da burguesia nacional, a nossa burguesia é relativamente muito fraca. A indústria nasceu muito tarde no Brasil, tá? É um caráter dependente da industrialização brasileira. Você teve um avanço aí nos anos 70, ele esterilizou. O esforço científico, a criação da CAPES, CNPq, expansão do sistema universitário, muito importantes. Por incrível que pareça, a CAPES, CNPq foi criada no governo Getúlio, o BNDES foi criado no governo Getúlio, tá certo? A Eletrobras foi criada no governo Getúlio, Petrobras no governo Getúlio. É o último Getúlio, que a gente costuma ver o Getúlio só como ditador. Mas o último governo do Getúlio foi um governo extremamente criativo, tá? Que isso está sendo reconhecido. A expansão da indústria depois da Segunda Guerra Mundial, mas com muita desnacionalização. Vocês, por exemplo, o Brasil tinha um automóvel que chamava Gurgel, uma indústria nacional. Mas a indústria estrangeira chegou e matou a indústria nacional. O Brasil produz avião, mas não produz automóvel. Tá? A Embraer produz avião de qualidade, mas automóvel nós não produzimos nenhum. Tá? E o Brasil entupiu a indústria automotiva de subsídio. Eu fui um crítico permanente disso. Podia dar subsídio se ela internalizar essa pesquisa. Você está aumentando, você dá subsídio para a indústria de automóvel e tributa comida, gás, energia elétrica. É essa coisa que está sendo discutida na questão tributária brasileira. Pobre paga muito imposto, só que não sabe que está pagando, que é imposto indireto. Tá? O gás que você consome, se você somar ICMS, mais PIS, PASEP, mais uma opção de bunduricá, ele dá mais ou menos 50%. A minha conta de gás, que é gás canalizado, mais ou menos R$80 de gás por mês. Da conta é 120. É a conta como a conta vem igual a conta de energia elétrica separada, pega a energia elétrica, etc. Então, a tributação indireta pesa muito. Então, é igual Manaus. Manaus foi construído para ser uma zona de processamento de exportação, que é importante, gera emprego, etc. Eu tenho um artigo que chama Manaus, uma plataforma satélite, que transformou a zona de processamento de exportação em zona de processamento de importação. Uma ZPE que virou ZPI. É um artigo meu com a Fabiana. Infelizmente, esse artigo não está publicado no Brasil. Mas bobagem que a gente faz. Ele está publicado num livro nos Estados Unidos. Ninguém lê, porque o livro compara Brasil, Coreia, Estados Unidos, Brasil, Coreia e Japão. Os centros industriais baseados em ciência e tecnologia no Brasil. Eu fiz um artigo sobre São José dos Campos e Campinas, onde tem base científica, que deu a origem, a própria Embraer nasceu lá, tá certo, em São José dos Campos, e falei que Manaus não criou nada. Manaus não criou, tem zero tecnologia. Você importa os componentes e monta, tá? Gera emprego e hoje
E está na Constituição, viu, os incentivos fiscais para Manaus. De maneira que é complicado. Como é que você tira? O que é que você vai fazer com aquela população que mora lá em Manaus? Tá? Então é um negócio irreversível politicamente. O que foi de sucesso no Brasil? O sistema energético brasileiro é de grande sucesso. Inclusive, se baseou na experiência soviética, os usinas regionais para integração futura. Quem quiser ler o Plano de Eletrificação de Minas Gerais, que foi coordenado pelo Lucas Lopes, publicado em 1949, a parte regional do plano foi feita pelo Dalmício Murco, que era um professor da minha faculdade, que foi criado pelo Pandiar Calógenes, estudou na Alemanha, falava alemão, tá certo? E fez a análise regional do Plano de Eletrificação de Minas, propondo seguir o modelo soviético, usinas regionais para integração futura. Tá? A Embrapa é um grande sucesso. Essa agricultura brasileira que está aí, essa agricultura do Cerrado, a Embrapa tem muita importância. Agora, preste atenção, o equipamento agrícola do Brasil é todo produzido por multinacional. Tá? Os 50 milhões de hectares de transgênicos que estão plantados no Brasil, as sementes são produzidas pelas multinacionais. Você tinha que internalizar a pesquisa disso aí, que senão você não vai ter autonomia nunca. Você sabe mexer no cerrado, sabe colocar fertilizante no cerrado, põe gente para trabalhar no cerrado, etc. Mas o equipamento para trabalhar lá é estrangeiro. Tá certo? E as sementes também são produzidas pelas multinacionais que produzem o domínio dessa coisa de semente. A Petrobras, a Embraer é um sucesso, faz avião que voa, tá? Que derruba Boeing. Você deve lembrar quem é mais um Boeing que trombou com o avião da Embraer no Pará e o Boeing caiu, o avião da Embraer não caiu. Eu estou ridicularizando, tá certo? Se você for aos Estados Unidos e fizer voo de curta distância nos Estados Unidos, está cheio de avião da Embraer voando nos Estados Unidos. Só que na Europa também tem. Só que eles escrevem lá, produto montado pela Embraer. A palavra montado significa que o produto não é... A Embraer importa componentes, mas ela tem uma capacidade. Esse KC-390 que eu conheço, é um avião cargueiro que veio para substituir o Hércules. Ele tem uma rampa que você abre e pode entrar uma carreta lá dentro. É um senhor avião. Tá? Isso é produzido pela Embraer. E já está sendo comercializado na Europa. Então nós temos competência. A Petrobras é um sucesso absoluto. As pessoas confundem o problema da corrupção que houve na Petrobras, óbvio que houve, com a Petrobras em si. A Petrobras tira petróleo em águas profundas com eficiência. Um engenheiro da Arábia Saudita me disse, trabalha com petróleo. Ele falou assim, em matéria de águas profundas é o Brasil e a Noruega, não tem ninguém no mundo. O governo Lula tentou montar a indústria de bens de capital para a indústria de petróleo, o componente nacional. Esse negócio foi praticamente destruído. Eu visitei o estaleiro Atlântico do Sul, que está lá na costa de Recife, chegou a ter 20 mil empregados. E parece que se não fechou, está claudicante. Se não for colocado balão de oxigênio imediatamente, vai perecer. Tá? E o sistema bancário brasileiro. Óbvio que a história do banco, o banco ganha dinheiro. O banco gosta de rico, o banco não gosta de pobre. Tá certo? Se você for rico, você tem um gerente para cuidar de você, te atende com um cafezinho, água gelada, telefone na hora que precisa, etc. Se você for pobre, o banco não quer. Isso é no mundo inteiro. Tá? Não é diferente do Brasil. Mas os bancos brasileiros são um sucesso. A inflação brasileira fez com que os bancos brasileiros se automatizassem antes dos bancos internacionais. O Brasil foi precoce nessa modernização do sistema bancário. Você entra no seu celular e já pega em qualquer lugar do mundo, está certo o seu sistema. Tá? E agora há um paradoxo recente, que é um grande esforço de pesquisa científica e tecnológica que o Brasil fez nos últimos anos, principalmente do governo Lula, a expansão das universidades, aumento do dinheiro para pesquisa, etc. E a política macroeconômica matando isso. Você botou o dólar num preço de que... eu era presidente da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, e a sede fica em Lisboa, e ia a Lisboa com frequência.
Um terno em Lisboa custava um terço do que custava um terno em Belo Horizonte. Um hotel em Londres custava mais barato que o hotel em Brasília. Era o câmbio. O câmbio estava de um jeito, tá certo? Que era qualquer coisa no Brasil não era competitivo. E a indústria brasileira foi para o ralo. Tá? Então, e aí nós entramos no processo de desindustrialização. Só para dar um dado para vocês aqui, que é um pouco defasado, é um dado do Moceiro, que é um pesquisador, o doutorado dele na USP, que deu origem a isso, e ele agora está trabalhando na África do Sul. E é uma pena que um pesquisador como esse está no Brasil. Ele mostrou que, meados dos anos 80, a indústria, apesar da crise dos anos 80, tem uma defasagem temporal, o pacote de investimento que foi feito no segundo BND, a indústria participava com 23% do PIB. Quando chegou em 2015, já estava com 11%. E as últimas estimativas é que está menos de 10% do PIB. Se você comparar com Alemanha, China, Japão, esses países todos estão com 25% a 30% do PIB está na indústria. E nós já estamos com menos de 10%. Num país que não se industrializou ainda. Né? Então isso é dramático. E aí o componente importado, o meu dado está defasado. Na indústria, a produção cresceu 33% e a demanda 60%. Tá certo? Na alta e média tecnologia, a produção cresceu 53%, a demanda 94%. Aí os resultados estão lá na frente, o saldo comercial negativo. Tá? E aí agora os dados da América Latina, eu não vou mais cansar vocês não, só mostrar um dado que é muito importante. O Brasil precisa se integrar com os demais países da América do Sul. Eu defendo isso a vida inteira. O comércio interregional da América Latina, a exportação dos países da América Latina para eles mesmos é 18% das exportações. Na Europa é 74%. Na Ásia, 55%. Isso é dado de 2021. Então, se nós não trabalharmos a integração com a América Latina, é complicada, etc., mas é algo que eu acho que precisa ser feito. E eu defendo, inclusive, a construção da ferrovia para o Pacífico, que é uma forma de nos aproximar da Ásia e ganhar vantagem comparativa. Tá? Eu não vou mais cansar vocês, não. Vou terminar aqui, talvez com essa aqui, só essa última. Essa aqui é o seguinte: como é que nós vamos sair disso? Primeiro, educação, ciência e tecnologia são os elementos centrais. Sem educação, e quando eu for falar de educação, eu estou incluindo tudo. Tem que resolver o problema da educação básica também. Botar a escola em tempo integral, pagar um salário decente para os professores, valorizar a escola, porque hoje o professor tem medo da aula, que apanha na periferia, etc, etc. Isso é falta de valorização da escola. Tá? Quem tem filho na escola particular, por exemplo, chega no início do ano letivo, tem que comprar não sei quanto de material escolar. Eu vivi na Inglaterra com um filho pequeno, vivi nos Estados Unidos com um filho pequeno, você não paga nada. A criança fica na escola o dia inteiro, come na escola, e o material é da escola. Livro passa de aluno para aluno, não tem que jogar o livro fora, não. Se você estragar o livro, você tem que pagar. Senão você deixa o livro, o próximo aluno do próximo ano usa o livro. Aqui eu vejo meus netos agora meus filhos já cresceram, tá certo? Chega no início do semestre, tem que comprar não sei quanto de material escolar. Os livros todos são novos, os uniformes já vêm indicando onde é que você vai comprar o uniforme, essas coisas não podem, tá? Tem que distribuir a renda, Brasil. Agora, distribuir a renda não pode ser do ponto de vista nominal, tem que mudar a estrutura produtiva. O livro Self-Sustentability mostra isso. Você tem que concentrar a renda para poder realizar a produção brasileira. Quando você montou a indústria automotiva e etc, você precisava viabilizar, e aí você tinha que concentrar a renda, senão não tinha ninguém para comprar, tá? Redução da marginalidade urbana, esse é um problema grave. O Brasil faz parte, a Heloísa domina isso muito melhor do que eu, faz parte da urbanização planetária. Não tem país nenhum, nós e África, estamos numa velocidade de urbanização impressionante. Você vê as cidades brasileiras inchadas. O problema da pobreza hoje não é mais rural, é marginalidade na periferia das grandes cidades. Eu conheço esse Brasil bem, que eu viajava, eu era um pesquisador que sujava de terra, andava esse Brasil inteiro para saber o que estava acontecendo. Hoje, com a aposentadoria rural e a LOAS, você melhorou demais a situação da população rural, principalmente a população pobre. Agora, periferia de grande cidade é o drama, tá?
Eu tenho um artigo também sobre isso, está publicado lá na área de Development Policy, que é a urbanização brasileira e a pobreza, tá? A questão da habitação, que é um problema complicado, e aí, com todo respeito, eu acho que Minha Casa Minha Vida é um projeto mal conduzido. Você está reproduzindo favela fora do longe. Tá? Eu falei isso quando eu estava no Ministério, fui inaugurar o Minha Casa Minha Vida, a 15 quilômetros de Betim. Aquilo ali é reproduzir favela. Porque daqui a pouco está bonitinho lá você inaugura, depois você vai embora, aquilo não tem transporte, não tem acesso, não tem nada, vira lá. Tá? Saneamento, transporte público, porque se não tem transporte público também não tem jeito. E a fraca integração, o país tem que ser integrado. E os condicionantes dessa integração, na América Latina, por exemplo, é um alinhamento político, institucional, infraestrutura do transporte, energético e educacional, inclusive trazer mais alunos da América Latina para cá e também para o país da América Latina. Nós todos temos a cultura de ir para a Europa ou para os Estados Unidos. Nenhum de nós fala que quer ir para a Argentina ou para o Chile estudar. Aliás, o Chile tem excelentes universidades. A Universidade Católica do Chile é uma das melhores universidades da América Latina. Tá? Uma excelente universidade, mas ninguém fala que vai para lá. E tem que ter complementaridade produtiva. E para terminar, o problema Amazônia. A Amazônia é um patrimônio que o Brasil tem que explorar com inteligência, sem destruir. E aí nós temos que retomar o pacto com a Amazônia, que a Amazônia inclui 8 países mais um território francês. Então temos que retomar o pacto com a Amazônia e construir uma saída para o Pacífico, para reduzir a nossa distância para a Ásia, que é o grande potencial do mercado futuro. Então é isso que eu tinha a dizer para vocês. Talvez tenha me alongado mais do que eu queria. Tá? Se tiver interesse nesse tema, eu vou deixar com o Renan as referências dos artigos que estão publicados. Esses dados estão lá de maneira mais sintetizada. E eu continuo trabalhando um pouco nessas coisas e também trabalhando com a questão do território. Amanhã eu vou falar sobre território e desenvolvimento. Um tema totalmente diferente. Obrigado. Gente, está um pouquinho avançado no tempo, mas ainda assim a gente vai aproveitar um pouco a presença do Campolino e fazer uma rodada de perguntas. Quem deseja? 3 perguntinhas. Uma lá com a Rita. Começa, né, icebreaker, e aí depois o pessoal fica desinibido. Vai lá. Aliás, parece que estou aqui. Boa noite, professor Campolino, muito boa a sua fala. Eu sou Rita, né, do restante do programa. Eu fiquei aqui curiosa de saber a sua opinião sobre financiamento privado de pesquisa e desenvolvimento, de ciência e tecnologia, porque eu sei que isso está muito maduro em vários países, né, de economia mais madura e tal. E no Brasil eu não sei como está, né, tem suas limitações. É uma questão polêmica também, né, por questões de interesse, enfim. Mas como é uma coisa que tem financiamento, movimenta muito dinheiro nesses países que são potências, é isso. Obrigada. Bom, nesses países, na maioria dos países, aqui, ó, no país, não está funcionando, não. É o seguinte, nos países do capitalismo ocidental, o grosso da pesquisa não é da pesquisa básica. Nenhuma empresa faz pesquisa básica. Pesquisa básica é a universidade ou instituições públicas de pesquisa que faz. Mas a pesquisa, a transição do conhecimento científico para a operacionalização desse conhecimento, que é transformar o conhecimento científico em tecnologia, e a transição do conhecimento tecnológico para a sua aplicação produtiva, é algo que o setor privado faz. Se você pegar as estatísticas de investimento do setor público e do setor privado, você vai ver, por exemplo, países como o Japão, como a Coreia, como a Alemanha, como o próprio Estados Unidos, o grosso da pesquisa, da chamada pesquisa,
orientada para a utilização final é feita pelo setor privado. O Brasil, o sistema empresarial, primeiro, o sistema estrangeiro não está interessado em fazer pesquisa no Brasil. Tá? E as empresas brasileiras também têm muito pouca crença, inclusive é um problema dramático, as empresas, uma boa parte das empresas brasileiras não acredita nos cientistas brasileiros. Algumas coisas estão sendo feitas que estão mudando esse cenário. O programa, quando o CNPq criou os INCTs, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, isso fez uma ponte muito forte entre o conhecimento científico e a aplicação produtiva. Tá certo? Algumas coisas sendo transferidas para o setor empresarial, como esse exemplo que eu dei aí do nanotube de carbono, que era um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e que a Petrobras abraçou, como é o caso das vacinas. A vacina contra leishmaniose, eu estou falando do exemplo que eu conheço, ela foi produzida na UFMG e depois ela foi vendida para o laboratório ERTAC e hoje ela está sendo comercializada no Mediterrâneo, que tem leishmaniose, mas não tem vacina. Então algumas contas estão sendo feitas, mas tem que continuar fazendo um esforço para convencer o sistema privado de fazer isso. A Embrapi, tá certo? Os INCTs do CNPq foi uma iniciativa muito importante, continua. A Embrapi está tentando fazer essa ponte, que é exatamente as empresas por dinheiro, o governo, através da Embrapi, financiar parte do custo da pesquisa para você ver se faz a ponte. E eu continuo no Ministério, nós fizemos uma coisa, eu fiquei lá só 10 meses, saí, que eram as plataformas de conhecimento, que era pegar o dinheiro público, BNDES e FINEP, atrelar com as empresas, mas desde que fizesse um convênio com a instituição de pesquisa que tivesse bagagem de conhecimento para aquilo. Era a tentativa que a gente queria fazer, de fazer uma articulação entre geração do conhecimento, as universidades têm um papel central nisso, os laboratórios de pesquisa, as empresas brasileiras e as políticas públicas, para você não ficar dando dinheiro de graça. Porque há momento também que você pegava o dinheiro subsidiário e comprava título público. O Brasil estava emprestando dinheiro a 3% a 4% ao ano e pagando título público a 11%. O cara atravessava a rua e comprava título público. Tem que ter acompanhamento. Infelizmente, o homem novo não nasceu ainda. Então, se tem gente que é oportunista, tem. Então tem que ter um sistema, é desagradável, é oneroso, mas tem que ter acompanhamento, senão o cara desvia o dinheiro. Então, infelizmente, no Brasil, as empresas privadas ainda põem muito pouco dinheiro em pesquisa. A não ser essas grandes estatais. A Embraer põe, a Petrobras põe, a Vale põe, mas a Vale podia... A Vale, houve uma época que a Vale foi orientada para diversificar a produção. E depois ela deixou isso um pouco, inclusive a produção de fertilizantes. A Vale, por exemplo, criou uma empresa de fertilizante no Triângulo Mineiro. Depois eu acho que ela vendeu essa empresa e está em cima do minério de ferro, ganhando uma baba de dinheiro. Em Carajás, o minério de ferro sai a $10 a tonelada, e na China está 122. Tem o custo de transporte, mas a ferrovia dela chega em Carajás, o navio também é 10, mas ele já deve chegar com esse, não sei, chega com esse minério lá na China, por menos da metade do preço que ela vai vender. Então, é por isso que você vê os lucros delas. Né? E a Petrobras também é uma coisa controversa, a Petrobras está distribuindo agora alguns bilhões de dólares de distribuição de lucro, que é um pouco para agradar os acionistas. E uma empresa como essa tinha que pegar o dinheiro para investimento. Podia até distribuir um pouquinho, mas não é distribuir o tanto de dinheiro que a Petrobras está distribuindo de lucro. E é um problema complicado, porque aí tem o interesse dos acionistas. Se você derrubar também, os acionistas todos fogem, o preço da ação da Petrobras vai para o chão. Agora não sei se também se a Petrobras, como empresa pública, está valorizando a ação no mercado, não, o governo banca. Quer dizer, o governo não tem que bancar, não, a Petrobras é rentável, ela gera lucro. Você não tem que pôr dinheiro de tesouro lá, não. Então, é complicado. Você tem que ter uma cultura do investidor. A empresa brasileira saber que ela tem que fazer investimento para ganhar capacidade tecnológica. E aí, no meados dos anos 80, a indústria brasileira de bens de capital estava dando um salto. Se você pegar o grupo Bardella, que era um grande grupo dos bens de capital, eu fui engenheiro da minha pré-história, trabalhei com dimensionamento de usina de açúcar 6 anos.
Eu ia muito a Piracicaba, tinha lá uma empresa chamada Dedini, outra chamada Zanini, que produzia os equipamentos todos. Hoje está tudo internacionalizado, foi tudo vendido para capital estrangeiro, não tem mais capital nacional. Um dia eu cheguei numa usina de açúcar na Austrália, estava com um grupo de pesquisa, o cara nem sabia que eu era brasileiro. Aí o cara falou assim, e o equipamento seu, vocês produzem? Eu falei, não, a nossa referência é Brasil. E eu escutei isso do cara gerente da usina de açúcar na Austrália que não sabia que eu era brasileiro. Aí eu peguei e conversei com ele um pouco, lá de Piracicaba, que eu também conhecia isso e tal. Aí a conversa foi boa, mas ele não falou porque sabia, ele não me conhecia, ele não sabia que eu era brasileiro. Nós estávamos um grupo de pesquisa. Passando na beirada da estrada, resolvemos visitar a usina. Nós estamos aí num congresso internacional, queremos visitar a usina de açúcar aqui. O cara recebeu, chamou logo o gerente e tal. Esses países são mais tranquilos, não tem esse risco de vir aqui para assaltar, etc. Por exemplo, a Austrália é um país muito tranquilo. Aí o cara nos recebeu com maior cordialidade. São pesquisadores, nós estamos aí na universidade, nós estamos indo saindo de Brisbane, subindo para Cairns, que é no nordeste da Austrália, de carro. E aí o cara falou, vocês são pesquisadores e tal, na universidade, nos recebeu com maior cordialidade e tal, e foi dando as informações. Essas indústrias todas foram desnacionalizadas. Então isso é grave. Isso faz parte dessa coisa, a indústria brasileira foi para o ralo. Hoje está cheio de... As filiais das estrangeiras estão todas aqui. E reindustrializar o Brasil não será tarefa fácil, mas é prioridade absoluta. A pergunta dela? Hein? Tem outra? Tem minha, professor. Você tem que acabar. Meu nome é Tatiane, eu sou professora do Departamento de Geografia e estou numa equipe que coordena um observatório urbano aqui em São João. A aula do senhor me remeteu a algumas questões que também surgiram na aula da professora Heloísa à tarde, e na pergunta que a Rita fez à tarde. Vou tentar reunir tudo isso. A gente tem tido um direcionamento do financiamento para pesquisa nos últimos tempos para algumas áreas estratégicas, que é claro que estão num projeto de posicionamento do país, né, em termos geopolíticos, mas estão algumas áreas estratégicas que a gente vê nos editais mais recentes da FAPEMIG, por exemplo, biocombustíveis, né, muito ligados a uma área das ciências. Eu que sou das ciências humanas, das ciências sociais, a gente fica pensando, como que eu vou responder a esses editais quando eles solicitam inovação, patente e tudo mais? É um desafio. Sim. Pensando na nossa área do urbano, né, quando a gente estava pensando nos planejamentos alternativos, e a gente, no nosso grupo de trabalho, a gente tem buscado pensar novas metodologias de planejamento, um pouco na segunda linha que a Heloísa apresentou à tarde, né? Então a gente lida com essas questões. Pois nós surgimos como um grupo a partir de um edital da universidade que trazia no seu edital o atendimento aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então a gente propôs o projeto, fomos aprovados, mas também temos as nossas questões, né? Porque a gente trabalha com uma pesquisa que pensa que as questões urbanas, a crise urbana que a gente vive, as questões que a gente vive nas cidades hoje, precisam ser enfrentadas a partir de um questionamento do modelo político, econômico, social que a gente vive, colocar a questão da propriedade privada da terra como centralidade. Então, é importante a natureza, a sustentabilidade, mas ela tem sido colocada como centralidade para o enfrentamento dessas questões. Então, a minha questão né, a gente tem tido esse direcionamento dos financiamentos e a gente tem que jogar esse jogo se a gente quer fazer pesquisa, né? Mas o quanto que isso não está direcionando a produção de conhecimento, né? Talvez inviabilizando, né, que a gente promova novas formas de pensar a relação da universidade com as questões que estão lá fora, né, porque a gente está direcionado a partir das áreas prioritárias que estão aparecendo nos editais de financiamento.
É um pouco essa questão que eu queria colocar. Infelizmente, eu fico muito à vontade para falar essa coisa, porque eu já fui engenheiro, depois eu virei economista. Há uma tendência de achar que as ciências sociais, para mim, todo esse negócio de divisão de ciências sociais aplicadas e ciências humanas, para mim é uma divisão artificial. Para mim, tudo acho que é humanidades. Tá? Eu fui do CTC da Cátedra, representando a economia e das ciências sociais aplicadas. Mas as humanidades estavam separadas para lá. Só que eu tenho muito mais identidade com história, com sociologia, de que com direito, por exemplo, que estava na minha área. Tá certo? Então, acho que essas divisões são artificiais. Agora, há uma tendência em achar que as humanidades não são importantes. Ciência é, antes de tudo, também social e humano, porque os resultados delas vão ser sociais e humanos. Eu citei que o livro do Ries, que é um astrônomo, que foi presidente da Royal Society, que está dizendo o seguinte: se nós queremos que a ciência seja para o bem da humanidade, ela tem que sair dos laboratórios e ir para a sociedade tem que saber o que significa. O que significa? Porque o uso, as implicações são sociais ou são políticas. Então, eu acho que a gente tem que tentar fazer um esforço de superar essa dicotomia e de superar essa coisa de achar que as áreas importantes são só das ciências duras. Não, todas as áreas são importantes, porque elas compõem um conjunto de todo. A mesma coisa você falar que o importante do corpo é só a cabeça, mas se for com a cabeça você não vive. Bota do pescoço para cima que não vai funcionar, tá vendo? Então, tem que... Essa é uma questão de militância, de paciência e de convencimento de que a importância das humanidades são importantes. Quando eu falo em humanidade, estou incluindo tudo, ciências sociais aplicadas e ciências humanas. Para mim, essa divisão é uma divisão artificial. Tá? Então, acho que é um problema de persistência. Não adianta você chegar lá e rasgar o edital e xingar os caras que não vai resolver. Você tem que tentar convencer. Você não resolve as coisas pela truculência, resolve pelo convencimento. Você tem que tentar convencer as pessoas. Tá? É um trabalho duro e de paciência, mas tem que ter paciência e persistência. Acho que agora eu já... Eu sou ali atrás, a última. Tem mais um. Uma pergunta bem breve. A gente falou sobre desenvolvimento tecnológico e falou também sobre esse avanço tecnológico que vem tendo, principalmente na Ásia e tal. E agora, recentemente, também a gente teve uma visita de uma comitiva grande brasileira na China. O senhor está conseguindo escutar? Não, estou ouvindo. E eu queria saber do senhor, se o senhor vê na China essa possibilidade de transferência de conhecimento através deles adentrando no mercado brasileiro e fazendo o que não foi feito, por exemplo, no século passado, como o senhor falou, que as multinacionais estrangeiras mais ocidentais não fizeram, de trazer o centro de pesquisa para cá. Deixa eu te falar. Primeiro, o Brasil é um país muito importante, pelo tamanho geográfico, pelo tamanho populacional, pelo avanço, porque nós somos um país atrasado em algumas coisas e muito avançado em outras. Nós somos um país muito heterogêneo. Então, a China tem um enorme interesse no Brasil, em estrito senso, e um interesse geopolítico, porque o Brasil pertence a um canto escuro que é o tempo inteiro. Você vê que os Estados Unidos estão preocupados com a Europa, preocupados com a Rússia, preocupados com o Balcã, não estão preocupados com a América Latina. A América Latina é um canto que está na reserva, tá certo? Então, eu acho que a China tem conhecimento de que o Brasil é muito importante em si e é muito importante do ponto de vista da América Latina. A China, por exemplo, está fazendo acordo com o Uruguai. Óbvio, eu tenho o maior respeito pelos uruguaios, gosto muito do Uruguai, etc. Mas não tem escala, não adianta, tá certo? Não tem tamanho. Então está interessado no Brasil. Primeiro, o Brasil já tem uma base científica, uma base produtiva, que pode receber a participação estrangeira, e tem tamanho que tem interesse, e tem posição geográfica que interessa na geopolítica asiática, a geopolítica chinesa propriamente dita. Então eu acho que é um negócio de negociação. Eu estou muito esperançoso que os BRICS retomem o seu papel, tá certo? E o Brasil terá um papel de destaque nessa acordo dos BRICS, porque a China e a Índia estão lá pertinho uma da outra, se bem que tem divergência. A Rússia está lá do outro lado. A África do Sul é um país que está num estágio de desenvolvimento muito inferior ao brasileiro.
Então o Brasil é estrategicamente da maior importância para a Ásia, como é também da maior importância para os Estados Unidos e para a Europa. E, portanto, eu acho que o Brasil tem que manter a sua autonomia de não fazer uma aliança cega com nenhum dos lados. Tá? O Brasil não pode fazer aliança nem com o Ocidente industrializado e nem com a Ásia. E nem o Brasil tem que manter uma política de global trader, que é a tradição do Itamaraty. Felizmente, eu acho que o Itamaraty está retomando o seu papel, que foi um papel de destaque a vida inteira, de ter uma posição de uma relativa neutralidade, de defender os seus interesses de maneira harmônica, de parceria com todo mundo. Nós temos uma outra vantagem, nós não temos nenhum inimigo, no sentido que nós não temos guerra com ninguém. A última guerra que o Brasil teve foi a Guerra do Paraguai, tá certo? O Brasil não tem problema de fronteira com nenhum país, tomou o Acre da Bolívia, mas isso já faz um bocado de tempo, já passou, tá certo? Então, amigos bolivianos. Então, o Brasil tem uma posição altamente estratégica e vantajosa para a negociação no cenário da geopolítica mundial. E poderá conseguir trazer investimentos chineses importantes. E os chineses também estão muito interessados no Brasil. Aí é um problema de negociação caso a caso. Tá? Na área aeroespacial, por exemplo, já está sendo acordo. Os satélites brasileiros já são hoje lançados pela China. Você de ver, o Brasil fez um acordo com a Ucrânia, um acordo que deu errado, gastou um dinheirão danado, a tecnologia era russa, a Rússia falou que não cederia mais a tecnologia para a Ucrânia, os Estados Unidos falou que não cederia também, e o Brasil ficou com o pincel na mão. Tá? Felizmente o acordo foi encerrado. Então eu acho que é muito estratégico uma aliança mais forte com a China, por isso que eu defendo a ferrovia para o Pacífico, para encurtar a nossa distância para a Ásia. Senão você tem que passar pelo canal do Panamá. Além de aumentar o tempo, você aumenta um custo enorme, custa caro passar pelo canal do Panamá. Tá? Se você for direto para a costa do Peru, então é só chegar ali, chegar em Rondônia, é pertinho, nós estamos pertinho do Pacífico, tem que atravessar a cordilheira. É um problema de engenharia complexo. Eu fiz um trabalho no Acre, eu estive no Acre recentemente. Você tem que combinar túneis com algumas rampas para poder superar a cordilheira. Mas com essa tecnologia moderna hoje, talvez isso seja mais fácil. E sair pelos portos do Peru. Isso, por exemplo, minério de ferro e a soja que sai do Brasil, uma boa parte da soja está lá no Centro-Oeste, seria uma facilidade enorme. E aí um acordo monetário. A China propôs fazer um acordo que nós comercializarmos nas nossas moedas. Aí você tem que fazer um swap cambial, fazer coisa do estilo. Como o Brasil tem muita reserva internacional, essa é a vantagem do Brasil. O Brasil tem 350 bilhões de dólares de reserva internacional. Nós não temos nenhum risco cambial. A Argentina, por exemplo, não tem dólar para comprar nada. Isso é uma vantagem que o Brasil tem. Isso aí é o lado, a exportação de commodities é ruim por um lado, mas foi por outro lado bom. É esse dinheiro que as commodities acumulou, essa quantidade de dinheiro que o Brasil tem de reserva hoje. Tá? Podemos encerrar? Boa sorte. Eu não tenho problema de horário, não. Eu sou um professor que eu nunca dei aula fora do horário, mas nunca terminei um curso sem terminar o programa. Tá? Mas